Olá pessoal, eu sou Soraya Vieira, eu sou diretora da empresa Pirâmide Consultoria Educacional do Brasil. Eu estou aqui hoje com vocês a convite do Paiva. Aproveito para agradecer o convite, né? E agradeço vocês também por estarem aqui vendo essa gravação. O meu objetivo hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o que é o PEX, né? E como que ele pode ajudar. Então, o PEX é o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras. Ele vem do inglês do Picture Exchange Communication System. E ele foi criado por dois americanos, o Dr. Andy Bond e a Lori Frost. Eles são os donos da empresa aqui no Brasil. Como o próprio nome diz, né, comunicação. Mas muitas pessoas confundem um pouquinho o que é comunicação, o que é fala, o que é linguagem. Então vamos falar um pouquinho desses conceitos, tá? O que acontece com muitas crianças com TEA? Muitas delas, quando a gente pergunta qual o seu nome, como que elas respondem? Qual o seu nome? Não é assim? Então vocês concordam comigo que elas estão falando, mas elas não estão comunicando, né? Muitas vezes a gente fala que elas têm ecolalia, que elas até repetem o que a gente falou. Então, muitas vezes a fala não é comunicação. Então, como que ocorre essa comunicação? Então, eu estou aqui, por exemplo, nessa sala fazendo essa gravação. Se eu falo água e ninguém me responde, vocês concordam comigo que eu falei, mas eu não comuniquei? Pois é. Agora, quem tá gravando ali pra mim, vocês vão até rir, mas é meu marido. Então, se eu falo com ele água, ele para a gravação, chega aqui comigo e me entrega a água, vocês concordam comigo que nessa ocasião eu comuniquei? Então, como que os criadores do PEX definem o que é comunicação? Eles definem que é o comportamento que é dirigido a outra pessoa. Esse comportamento, nesse caso, foi a fala. E essa pessoa entrega um reforço social ou tangível, né? No caso aqui, se eu pedir água, eu ganhei água, tá? O comportamento, como a própria definição deles falam, pode ser qualquer comportamento. Então, nesse caso, foi a fala, mas pode ser que seja o apontar? Claro! Pode ser também que seja a troca de figura? Com certeza, tá? E aí eu falei um pouquinho, né, da fala, falei da comunicação. E o que é essa linguagem, então? Essa linguagem é o que a gente define na nossa comunidade como aceita. Então, aqui no Brasil, a gente falaria que a linguagem teria sido português, né? Mas poderia ser também língua de sinais, poderia ser a troca de figuras. Quem vai determinar isso é a comunidade. Se a gente está numa comunidade diferente, então vamos falar aqui, por exemplo, numa comunidade que tem deficientes auditivos, pode ser que eles tenham a escolha de outra linguagem. Então, até aqui estamos ok? Ótimo. Então, se o próprio nome diz Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, qual que é o nosso objetivo principal? É ensinar comunicação, tá? É importante falar que a gente tem que identificar quais são então essas crianças ou esses estudantes que vão beneficiar desse sistema. Uma das perguntas que eu gosto de fazer é: o estudante, ele tá lá, eu ofereço para ele um biscoito. Eu pergunto: quer biscoito? O que muitos deles falam? Tem uns que repetem biscoito, tem uns que abrem a boca, tipo assim, coloca aqui, né? E tem outros que até falam, quero, respondem, e eles ganham lá o biscoito. Qual foi a habilidade que eles demonstraram? Eles demonstraram a habilidade de responder. Mas o que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte: se eu estou com um pacote de biscoito aqui e não falo nada, eu quero saber, ele vai chegar até mim e pedir esse biscoito? Porque isso a gente fala que é iniciação. Quando o outro vem até a gente e comunica, tá?
Então, essa é uma habilidade que eu posso ensinar com o PECS. Outra habilidade que eu posso ensinar, que eu tenho que ver se o meu estudante precisa ou não, é como que ele está comunicando. Porque muitas vezes, quando a gente convive com o estudante, né? Às vezes é em casa, às vezes é na escola, e aí ele fala alguma coisa. Muitas pessoas que são familiares com aquele estudante entendem. Mas e aí, se você não é familiar com aquele estudante e ele fala uma palavrinha lá, por exemplo, bobó, que significa a bebida dele, você vai entender? Então, nesse caso, o que o PECS pode ser usado? Ele pode ser usado para dar suporte para essa fala que essa criança está usando no caso, né? Outra pergunta que a gente sempre gosta de fazer é: essa comunicação que ele está usando, se ele fala, essa comunicação ela está limitada? Ele só fala um certo número de palavras? Porque nesse caso também a gente pode usar o PECS. Porque olha que legal. O que a gente vai fazer então? A gente vai ensinar para aumentar o vocabulário, a gente vai ensinar para ensinar uma estrutura de frase. Então ele vai comunicar de maneira mais eficaz. E eu sempre gosto de falar que eu vou até me basear aí na pesquisa, né, do Johnson. O que essa pesquisa fala com a gente? Ela fala o seguinte: é claro que aqui, como é um curso, né, que a gente está fazendo em homenagem à conscientização do autismo, eu vou focar mais nessa área. Então, vamos focar nas crianças com autismo. Esse estudo fala com a gente que 40% das crianças com TEA não vão desenvolver a fala. Esse estudo fala com a gente também que 25 a 30% das crianças com TEA, elas vão desenvolver a fala no período de 12 a 18 meses de idade e depois vão perder essa habilidade. Então, se a gente está falando de criança com TEA, a gente vê que tem uma porcentagem grande aí que não vai desenvolver a fala. E o que a gente quer ensinar para essas crianças, então? É comunicar de maneira eficaz, né? Porque elas comunicando de maneira eficaz, muitas vezes aqueles comportamentos, problemas que elas têm para pedir alguma coisa, quando a gente ensina uma habilidade, o que acaba acontecendo? Com certeza, uma vez que ela aprende a habilidade de pedir alguma coisa, ela já não precisa mais bater a cabeça ou chorar para poder exercer essa função, né? Então, uma vez que a gente identifica quem vai beneficiar do método PECS, a gente pode começar a ensinar. Eu sempre gosto de falar também que tem as vantagens de ensinar esse método, né? Então, ensinando esse método, a gente está ensinando iniciação, como a gente já falou, é ele chegar até o outro e solicitar algo que ele precisa. A gente está ensinando essa comunicação, essa interação social com o outro, porque ele vai aprender que ele precisa dessa outra pessoa. A gente também está ensinando essa linguagem, esse vocabulário que ele precisa para comunicar as necessidades, os desejos e também para a troca de informação. E muito importante, né, é falar que a iniciação, ou seja, o método PECS é o único método de comunicação aumentativa e alternativa que ensina essa iniciação. Esse comunicação alternativa e aumentativa vocês já devem ter escutado falar, não é mesmo? Ótimo, então vamos lá. Se eu falo que é uma comunicação aumentativa, significa que ela está dando suporte para essa fala ou essa comunicação que esse estudante, essa criança já tem. Se eu falo que é uma comunicação alternativa, significa que essa criança, por algum motivo, ela não desenvolveu a fala, ou como eu até já citei, pode ser que ela desenvolveu a fala, mas o que aconteceu com o tempo? Infelizmente, ela perdeu essa habilidade.
Então, o bom do PEX é que ele pode ser uma comunicação aumentativa e alternativa. O PEX, ele é um protocolo e a gente deve seguir, né, esse protocolo, porque esse protocolo é baseado em evidência científica. Ou seja, está comprovado que funciona. O meu objetivo aqui, pessoal, não é fazer um curso de PEX para vocês. Mas já que a gente está aqui para falar desse método, eu vou fazer um resumo de quais são essas fases do método PEX, né? Então, o que a gente quer ensinar? Por exemplo, na fase 1, eu quero ensinar para o meu estudante o como comunicar. Ou seja, eu vou fazer figuras que representam itens que o meu estudante gosta e eu vou ensinar para ele a pegar essa figura, levar essa figura e trocar com uma pessoa. E essa pessoa vai entregar para ele o item que ele deseja. Ótimo! Para ensinar essa fase, eu preciso de 2 pessoas. Uma pessoa vai ser o que a gente chama de estimulador físico, que vai dar toda a ajuda necessária e vai retirar essa ajuda. E vamos ter o parceiro de comunicação. O que a gente quer? Que a ajuda seja retirada e a nossa criança, o estudante, ele aprenda a comunicar com diferentes pessoas para solicitar diferentes itens ou atividades em diferentes locais. Ótimo, ele aprendeu isso? Como que eu vou saber? Eu vou fazer a coleta de dados daquela fase e eu vou saber se ele passou no critério de aprovação. Se ele passou, ele já pode ir para a fase seguinte, que é a fase 2. Nessa fase 2, nós vamos ter a pasta de comunicação. Nessa fase, toda criança, né, ou adulto tem que ter a própria pasta. E o que vai acontecer? Nós vamos colocar aqui dentro as figuras que ele já tem. E o que a gente vai ensinar vai ficar na capa da pasta. O que eu quero ensinar então para o meu estudante? Eu quero ensinar que se o item está disponível, a figura vai estar disponível para ele. E ele vai aprender que é importante ele ir até outra pessoa para poder comunicar. Então, essa outra pessoa vai se distanciar. Ou pode ser que a pasta se distancie. Ou seja, nessa fase a gente quer ensinar distância e persistência para o nosso estudante. Para ele poder comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Excelente! Foi aprovado no critério de aprovação? Já podemos ensinar a fase 3. Na fase 3, nós vamos começar a ensinar discriminação. Quando a gente começa a ensinar discriminação, nós vamos colocar um item que já foi avaliado, que o nosso estudante gosta, e um item que o nosso estudante não gosta, tá? E aí, como que nós vamos ensinar isso? Nós vamos ter os 2 itens com a gente. Olhem só como que faz sentido. Se o meu estudante seleciona, vem com a mãozinha dele e faz a seleção dessa figura, eu vou reforçar essa escolha dele. A gente até reforça em meio segundo. Isso! E depois da troca, ele vai ganhar o item que ele solicitou. Mas e se meu estudante troca por essa figura aqui? Eu vou entregar o item que ele solicitou. Se ele rejeita, ele me mostra que ele não está interessado nesse item. Então, o que eu faço? Eu ensino os 4 passos, né? Que a gente ensina sempre quando tem um erro na lição de discriminação, que a gente fala que é uma lição discreta. Ótimo, ele está acertando? Foi aprovado? Podemos ensinar mais discriminação. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porque nós vamos colocar 2 itens que meu estudante gosta. E agora? Complicou, né?
Como que a gente vai saber qual que é o item que ele tem interesse? Olhem que interessante. Se ele, por exemplo, pega essa figura aqui, eu vou oferecer para ele os 2 itens. Eu posso até usar uma bandeja para fazer isso. E aí eu vou falar com ele, pega! Vocês concordam comigo que se ele me entregou a figura da centopeia e pegou a centopeia, ele acertou? Ótimo, ele leva e brinca com o item. E se por acaso ele me entrega essa figura e tenta pegar a bola? Eu vou bloquear e novamente eu vou ensinar para ele o que a figura representa. Então eu vou ensinar com os 4 passos. Algumas pessoas até falam, para ensinar o PEX ele tem que saber discriminação antes da gente começar a ensinar. Vocês estão vendo aqui que isso não é verdade, que a gente ensina na fase 3 essa discriminação. Vamos aumentar o número de figuras, 3, 4, 5, mais. Uma vez que ele está discriminando tudo, excelente! Vamos começar a ensinar então formação da frase, fase 4. Olhem só, nós vamos ensinar então aqui, ele colocar, por exemplo, eu quero na tira de sentença, colocar o item que ele deseja e trocar a tira de sentença. Perfeito. Se ele já consegue fazer isso, na fase 4, nós podemos expandir essa fase. Nós podemos começar a ensinar atributos. E aí, ele vai poder escolher um item que ele deseja. Quando a gente ensina atributos, a gente também pode começar a ensinar a fase 5. Na fase 5, a gente pergunta para o nosso estudante: o que você quer? Então ele aprende outra habilidade, que é responder perguntas de pedido. Perfeito, 2 habilidades então que nós já ensinamos. Pedido espontâneo, responder perguntas de pedido. Então agora a gente entrou na fase 6. Nessa fase 6, a gente pode ensinar para o nosso estudante o comentário. Para facilitar o comentário, a gente começa com a habilidade dele responder pergunta. Aqui no caso seria: o que você escuta? Ótimo! Ele já responde? Podemos depois ensinar mais e mais perguntas e aí a gente começa a eliminar essa pergunta para a gente ter o comentário espontâneo. É muito importante porque a partir dessa fase aqui a gente pode ensinar o que a gente quer, né? Podemos ensinar mais e mais comentários. Podemos também, alguns pais até me relatam que essa fase é a fase que eles ficam mais felizes. Porque quando a gente chega nessa fase, a gente pode introduzir mais e mais vocabulário que está acontecendo no currículo. Muitas vezes eles podem falar também o que eles estão sentindo. Eu sinto dor, eles já conseguem colocar 3 figuras, então eu sinto dor braço, como isso é importante, né? Então, com o PEX a gente consegue ensinar todas as habilidades de comunicação, tanto do pedido como o de comentário. Como eu falei, pessoal, isso é só para falar um pouquinho de todas as fases para vocês, né? Mas quem quiser mais informação, eu convido vocês para irem no site www.pex.com. Tem também o nosso Facebook e o nosso Instagram, PEX Brasil. E eu agradeço mais uma vez esse convite. Muito obrigada!